Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Sentam-se à mesa, neste episódio, Manuel Torquato e Carla Giovana, da Associação O Pequeno Nazareno. Manuel, Carla, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pode Vir. Oi. É um prazer enorme receber vocês. Manuel Torquato é coordenador de projetos da ONG O Pequeno Nazareno e Carla Giovana é a psicóloga. E a gente começa conversando sobre a criação da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Nos meus recortes aqui eu tenho a data de 1993, fundada pelo alemão Bernardo Rosemeyer. Queria que vocês contassem um pouco sobre a motivação dele e a necessidade dele para criar esta associação. Então, Bernardo ele veio para o Brasil como franciscano da ordem religiosa, católica, e se deparou pela primeira vez com uma cena um tanto incomum para o povo do seu país, que era ver crianças revirando lixo de restaurantes para conseguir comida. E aquela cena incomodou muito ele. Ele viu isso pela primeira vez aqui no Brasil, E então ele procurou um jeito de se aproximar dessas crianças, entender qual era o contexto daquela cena, E esse é o contexto que nós brasileiros conhecemos muito bem, Sim. Que é a nossa profunda desigualdade social, pobreza extrema que vivem famílias inteiras das grandes cidades brasileiras, também nas cidades pequenas, a luta pela sobrevivência, Então, as crianças em situação de rua. E o Bernardo começou um trabalho ainda dentro da igreja, de aproximação com essas crianças, um trabalho com a Pastoral do Menor, uma pastoral que à época se dedicava a esse público. Foi coordenador dessa pastoral aqui em Fortaleza. E teve um momento que aquele trabalho social tomou mais o tempo e a rotina dele e também o seu entusiasmo por esse lado missionário, de ter saído do país, ter ido para outro país, do que propriamente a questão religiosa, E aí ele tomou uma decisão de deixar a ordem religiosa franciscana e iniciar um trabalho social com foco em crianças e adolescentes em situação de rua. Então esse aí era o ano de 1985 até 1993, foi esse processo com o Bernardo e com a sua primeira equipe, digamos assim, de voluntários, antes mesmo da instituição ser criada, E aí, em 1993, mais precisamente 27 de maio daquele ano, ele fundou a Pequeno Nazareno, que inicialmente era uma instituição que tinha como prática apenas ir até a rua, encontrar com as crianças que estavam lá. Não oferecia absolutamente nada, a não ser a presença, a capacidade de altruísmo, de escutá-los, de entendê-los, de estar com eles, Aquilo já era muito revolucionário, porque as pessoas normalmente, quando vem uma criança em situação de rua, tentam desviar ou tropeçam nela. Veem ali uma coisa que já é normal, E para o Bernardo e para o grupo que fundou o Pequeno Nazareno, não tem nada de normal nisso, Então, estar com as crianças, entender o seu universo, se aproximar delas, esse foi o primeiro grande trabalho do Pequeno Nazareno. Você ter um vínculo de amizade. E aí, depois, obviamente, como ajudar para que elas deixem essa situação. E aí é uma complexidade de coisas, Ajudar a criança significa também ajudar os pais. Ajudar um adolescente significa também encontrar para ele uma oportunidade de emprego,
fazer com que uma criança se desvincule da situação de rua. Muitas nasceram na rua, né? Preciso meio que recomeçar tudo de novo, né? Em um outro lugar, em um espaço diferente, inclusivo, protetivo, né? Como é o acolhimento institucional, para muitos, a única saída, né? Então, todos esses aspectos foram sendo tratados, vários projetos foram sendo testados, os que deram mais resultado prosperaram, viraram programas e foram aperfeiçoados, né? O que não deu muito certo foi aprendizado, né? E aí já faz 30 anos que nós estamos nessa busca constante por dignidade e justiça para crianças e adolescentes que vivem nas ruas, né? 10 anos depois, a gente foi para Recife, e mais 20 anos depois para Manaus. E aí estamos situados até o momento. Então, essas ações desenvolveram eixos, né, para cumprir essa missão. Quais são esses eixos? Como é que a associação tem trabalhado, Carla? Bem, inicialmente, enquanto psicóloga, né, a primeira atuação, como ele bem falou, né, que é o acolhimento institucional, que recebe essa criança e esse adolescente encaminhado pelo Conselho Tutelar. A gente é a porta de entrada para que ele se reconheça enquanto adolescente, que até então lhe era privado na situação de rua. Ele é inserido na escola, as necessidades básicas para ele são supridas. A questão de alimentação, lazer, cultura, tudo isso vai fazer parte do universo de uma criança que até então que tinha criado uma dinâmica de vida que era de sobrevivência. E sobreviver até então não incluía, né, a escola, o lazer, a alimentação, a não ser no sentido de uma vez por dia, como ele ia suprir essa necessidade e quais eram os meios. E aí é uma dinâmica completamente diferente do que de uma realidade familiar, porque essa criança também não estava sozinho em situação de rua, a família também estava, ele é separado dessa família, por vezes ele é desvinculado no processo, ele é inserido em um cadastro de adoção, por vezes, de forma tardia, e a gente tem casos de meninos que chegaram com 5, 6 anos, hoje estão dentro do acolhimento ainda, com 16, 17 anos. Não foram adotados, não teve a possibilidade de reinserção familiar por vários motivos, né, porque não lhe era devido também para a família ser essa estrutura, porque ela nunca foi. Então, não tem como nem falar que existe uma família desestruturada, porque nunca teve um eixo estruturado. A gente abriu espaço agora também para receber, né, no próprio espaço do Pequeno Nazareno, em Maranguape, o centro esportivo, que aí, enquanto psicóloga, eu recebo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, não são em situação de rua, mas estão em uma situação que não lhe era possível praticar o esporte de forma gratuita. E aí ele pratica o esporte, tem a alimentação, mas retorna. É diferente dos meninos acolhidos. Eles permanecem no local do acolhimento, mas os que vão praticar apenas por questões de prática esportiva retornam para suas casas e, no contraturno, eles vão para a escola. Já é uma vertente bem diferente, assim como os meus atendimentos também são. E a outra vertente também, que é aqui em Fortaleza, que eu tenho um grupo terapêutico no Vicente Pison. Eu me aproprio do grupo, mas o grupo, né, faz parte dos nossos projetos, do Centro do Pequeno Nazareno, e acontece no Vicente Pison, que são mulheres, né, dos arredores do Vicente Pison, de ocupações, né, de situações extremamente de pobreza e de vulnerabilidade. E a gente se encontra com a terapia grupal e um acompanhamento individual também. Acho que... E desses projetos, Manuel Torquato, quais estão realmente dando mais resultados? Você falou que alguns foram encerrados, mas outros continuam. Então, você como coordenador de projetos, o que você avalia como sendo os principais projetos da ONG O Pequeno Nazareno? Olha, a gente tem uma resposta muito positiva nos projetos que aportam a questão da educação como oportunidade, né? Então, a educação profissionalizante, por exemplo. Nós somos uma entidade que tem uma autorização do Ministério do Trabalho para ser entidade formadora de adolescentes aprendizes. Então, o adolescente que está em situação de rua, na sua grande maioria, são trabalhadores. São meninos que estão lá pelo trabalho infantil. Vende o bombom, limpa o vidro do carro,
fica ali no estacionamento pastorando os carros, como eles dizem, né? Então, ele está ali em busca de oportunidade. A escola formal não consegue oferecer isso para ele. A gente oferece um curso, ele vai lá uma vez por semana e a gente se vincula a uma empresa que tem a vaga. Por lei, as empresas que têm mais de 7 funcionários precisam ter um aprendiz a cada 7 funcionários, é uma cota, né? A gente explora essa cota. Esse programa ele permite que esse adolescente que está no nosso curso fique um dia no curso, 4 dias na empresa, trabalhando só meio período, ganhando meio salário mínimo, assinando um contrato de 2 anos e tendo a oportunidade de aprender uma atividade profissional. Já como seletista, ele assina carteira e também uma bolsa de meio salário. Parece pouco e é pouco, né? Mas às vezes é o dobro da renda da família, né? Então, ele tem ali ele vislumbra ali uma inclusão econômica, produtiva e educativa que em lugar nenhum ele conheceu, né? Na geração dele, o irmão mais velho, o pai, o avô, o bisavô, nenhum desses entrou no mercado formal, sabe? Então, é uma quebra de um ciclo de pobreza muito positivo. Hoje a gente tem 250 vagas para aprendizes, né? Então, quando encerra um contrato, a empresa já pede a substituição, aí o outro que está na fila entra, né? A gente tem uma pessoa que vai visitar as empresas todo dia, as empresas que não têm aprendizes, para explicar como a lei funciona, porque a empresa também tem o incentivo de não pagar encargo sobre essa contratação. Muitos desconhecem essa legislação. Então, estou trazendo esse caso específico como um caso de sucesso, né? Um movimento simples que engaja a responsabilidade social empresarial, engaja a instituição, que no caso somos nós, e engaja a família toda no processo, porque para aquela família, essa ideia de tem um horário para acordar, tem que cuidar do uniforme, são coisas que eles não experimentaram antes, né? Ter a certeza de que aquele dinheiro vai chegar, né? Abrir uma conta no banco, mães que vão lá assinar essa conta, né? Nunca pisaram os pés num banco, completamente excluída do sistema financeiro bancário. Então, são transformações, né? E esse é um caso que a gente entende que é muito exitoso, mas também a Giovana falava da nossa especialidade no acolhimento institucional, né? No Brasil, nós somos considerados uma das poucas instituições que faz acolhimento para crianças em situação de rua. É o tipo de perfil que os acolhimentos não querem receber. Acolhimento é a linguagem técnica, né? A população conhece como abrigo, né? Então, é uma moradia, ele vai morar com a gente, 24 horas. Né? E tem um tempo para que ele fique aí, enquanto a gente tenta oportunizar mudanças na família dele para que ele volte para casa. Esse seria o resultado almejado, né? E por que as unidades de acolhimento não querem essas crianças? Porque essas crianças, elas perderam parte do que a gente considera normal para viver numa casa. Horário para acordar, escovar os dentes, tomar banho, usar chinelo, né? Dormir numa cama, né? A gente tem episódios de meninos que chegam para o acolhimento e a cama está lá e ele dorme no chão, porque ele está acostumado a dormir no chão. Então, a rua o desumanizou, né? E esse trabalho é um trabalho de reconstruir uma dignidade, né? Que não é possível medir assim com parâmetros muito lógicos, né? Os ganhos disso, mas os ganhos estão lá, sabe? A cada pequeno reparo nessa vida que foi
muito castigada por muita dor, por muito sofrimento, né? Está lá no ambiente onde ela tem acesso a um profissional de psicologia, né? Isso não é uma coisa acessível às pessoas pobres, né? Ali tem também uma oportunidade de um passeio para o Beach Park. Quantas vezes ela vai no Beach Park na vida dela, sabe? Não está no horizonte, né? E então, essas pequenas conquistas, não precisa ser o Beach Park, pode ser inclusive o cinema, né? Ir no cinema, ir no teatro. A gente fez um evento há um ano atrás no Cine São Luís e a gente levou 600 crianças. Eu fiz uma pergunta: quem já veio aqui? Ninguém tinha ido lá, sabe? De 600 crianças do nosso projeto. Então, é um tipo de inclusão para um nível de exclusão absurdo, né? Então, a gente trabalha com um público realmente que está num nível de exclusão muito grande, que pequenas coisas que são elementares para toda a população não são elementares para eles, né? Então, acho que uma outra coisa que eu destacaria no nosso projeto é essa especificidade de se colocar para trabalhar com uma população que normalmente as políticas públicas nunca chegaram e até os projetos sociais que estão ali no entorno também não foram capazes de atraí-los, né? Então, ele tem uma roda de capoeira na rua dele, mas ele nunca foi, né? Tem uma escolinha de futebol ali na esquina, mas ele não vai, não é chamado, né? Quem é que procura esse menino? O tráfico. Então, a gente está competindo com o tráfico. É o tráfico que é ele. Porque o tráfico diz para ele uma verdade que a gente também diz: você tem potencial. Você é capaz de ser alguém na vida, né? É óbvio que o tráfico vai dizer isso a partir de uma linguagem e apresentando uma solução de futuro, né, imediatista, consumista, e que provavelmente vai levar ele à morte ou à prisão, né? A gente está pensando num processo mais árduo, né? Estudar, readquirir o valor da educação na sua vida, ressignificar o preconceito e a discriminação que empurraram na tua cabeça para te dizer que tu não é nada, para te dizer que tu é um lixo, é o que sobrou, né? Então, acho que tudo isso são processos pequenos, mas de um amadurecimento institucional que eu acho que é o diferencial do nosso trabalho. Então, nós estamos conversando hoje sobre a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Temos aqui conosco o Manuel Torquato, que é o coordenador de projetos, e a Carla Giovana, que é a psicóloga. Carla, você deve acumular alguns exemplos de sucesso, né, desses jovens que passaram lá pelo Pequeno Nazareno, que tiveram a sua vida, de alguma forma, transformada. O que você pode compartilhar conosco dessa trajetória, desde aquele momento que você falou, da entrada pelo Conselho Tutelar, até o momento da valorização desse potencial humano? Na psicologia, eu gosto muito de uma palavra que se chama o sentido do pertencimento, que nada mais é do que o que o Manuel vinha falando, né? O tráfico, ele só toma grande parte, né, das crianças e adolescentes de uma comunidade, porque essa criança cria o sentimento de pertencimento que lhe faltou desde que ele nasceu. Pertencer a um lugar, a uma família, a um seio que faça ter, né, a criação de símbolos e significados durante a vida dele inteira, para que ele possa amadurecer, se desenvolver e criar uma identidade que a sociedade espera que seja funcional. No caso dos meninos, apesar de exercer uma função de que eu tenho, né, que direcionar, no sentido de que ele se sinta capaz de transformar aquilo que ele é no melhor que ele pode, não no sentido de dizer que você tem que acordar, você tem que fazer isso, mas dele sentir que naquela nova realidade que ele está, ele tem que se adaptar. Ele tem que acordar cedo, ele tem uma rotina, ele tem que ir para a escola, mas por si só. Eu não chego ditando como conselho, mas eu dou a possibilidade e escolhas de que ele veja que aquela nova realidade não faz sentido manter uns comportamentos que ele tinha na rua. É muito difícil,
Porque enquanto eu estou ensinando ele a desenvolver o sentimento de pertencimento, de brincar, que a maioria, por incrível que pareça, tem um adolescente de 15 anos, quando o judiciário pergunta, você quer ganhar que tipo de presente no Natal? Ele diz, eu quero um carrinho de controle remoto, 17, 18 anos. É daquilo que não lhe foi possível desenvolver enquanto ele estava em situação de rua, porque o intuito dele era acordar e pensar no que ia fazer para se alimentar e onde ele ia conseguir fazer as necessidades dele. Esse era o ponto principal da sobrevivência dele. Então, não é fácil você fazer com que uma dinâmica de vida na rua de muitos anos, condicionada, extremamente condicionada, de violência, de abuso, de vários outros tipos de negligência, ele mudar completamente a rotina dele. Mas a gente tem casos, eu tenho um específico hoje, que assim é um dos casos maiores de sucesso da gente. É uma adolescente que chegou com 8 anos de idade, a mãe vive em situação de rua, faz uso abusivo, está, inclusive, atualmente em situação bem difícil, delicada fisicamente, devido, né, ao uso e à negligência na rua. Mas ele conseguiu se desenvolver na escola, é um dos melhores alunos, passou no IFCE de Maranguape, terminou recentemente, se formou, né, no IFCE e passou novamente para a faculdade federal. Então, assim, você olha uma realidade de um adolescente desse e quando você vê na rua, você cria estereotipos preconceituosos sobre ele. Muito porque ele é negro, ele já chama a atenção. Não adianta, enquanto branca, eu, né, na minha posição, dizer que somos iguais, não somos. E é aí que vem a psicologia social, né? Ela quer criar, no ambiente de atendimento, essa relação horizontal, que é muito complicada, mas é passível de transformação. E transformar não é adaptar o outro àquilo que eu acho que seja melhor diante da sociedade, mas é dar possibilidades de vida para que ele se veja diferente. E essas possibilidades de vida, como bem disse o Manuel, é inserir ele em uma realidade e dar as necessidades dele, que ele perceba como é que eu vou desenvolver de forma saudável a minha identidade. Se eu tenho traços tão fortes de uma vida extremamente negligenciada e sofrida, de exclusão, de dor. São meninos muito amadurecidos, muito porque o amadurecimento veio de todas as experiências dolorosas dele. Enquanto psicólogo, também você deve saber que as experiências, elas vêm desses momentos extremamente difíceis. Não tem nada a ver com idade. Não é romântico dizer isso, mas para esses meninos foi o que desenvolveram a capacidade deles de resolução prática de vida. Apresentam dificuldades escolares, mas se você conversar com eles sobre a experiência de vida, uma história de como funciona a matemática na rua, porque lidavam com o dinheiro constantemente, você vai dizer, poxa, ele tem um conhecimento, não é aquele que a escola espera, mas ele só desenvolveu de forma diferente. E tem um espaço para que eles possam se desenvolver de forma que a gente espera socialmente, também lhe é possível. Mas requer dedicação, paciência e esperar o momento dele, né? Porque cada um, dentro das suas limitações, apresenta uma dificuldade e a gente vai tentando adaptar a realidade diante daquela situação dele. Então, para quem nos acompanhou até agora, Manuel Torquato, por áudio ou por vídeo, pode estar se perguntando como é que eu posso participar também como sociedade civil, como é que eu posso me engajar para colaborar com o trabalho da Associação Pequeno Nazareno. Então, quais são os projetos que vocês precisam de apoio social neste momento e como que a população civil pode ajudar o trabalho belíssimo que vocês estão relatando aqui hoje, tão necessário para a transformação social? Tem uma lista grande de maneiras de ajudar, né? Eu vou começar pelo voluntariado. No nosso site, www.pequenonazareno.org.br, tem a aba voluntariado, você pode clicar lá, preencher pequeno formulário. Você vai chegar para mim, eu faço uma avaliação, chamo a pessoa para uma entrevista, vou tentar identificar qual é o tempo dela, que habilidades ela possui que podem ser inseridas no nosso projeto, e assim muitas pessoas colaboram com a sua expertise. Eu sou músico, eu sou do teatro, eu sou psicólogo, E assim a gente tem uma ponte onde as pessoas podem ajudar, pôr na mão na massa. Eu não tenho tempo para isso, eu não consigo, minha agenda é lotada,
mas eu gostaria de ajudar, estou sensível, então a gente tem a possibilidade da pessoa doar para a instituição. Ela pode fazer isso na conta de energia elétrica, é uma parceria que a gente tem com a fornecedora de energia, que permite que ela programe lá, eu quero dar R$3 na minha conta de energia. Então, quando ela paga a conta, R$3 vai para Pequeno Nazareno, né? Assim, a gente tem muitos doadores, né? Esse programa é interessante porque ele não tem a logística da pessoa ir repassar o dinheiro, da gente receber o dinheiro, isso vai tudo automático. É uma conta que todo mundo tem que pagar todo mês, então é uma forma segura de ajudar. Pode doar também pelo Pix, pode doar por transferência bancária, e aí nesse mesmo site, www.opequenonazareno.org.br, tem lá o botãozinho Como Doar e vai aparecer todas as opções, né? Além disso, eu faço um apelo ao empresariado, né? A Giovana falava do nosso centro esportivo, um projeto que atende mais de 120 crianças, com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, que é a doação que as empresas fazem do ICMS. Ou seja, ela não tira R$1 do caixa. Ela doa parte do imposto que ela tem que pagar de qualquer forma, né? Então, assim, ela também pode fazer pelo imposto de renda, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Hoje a gente tem um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo ao Fundo da Criança e Adolescente, que é a lei que recebe doações do imposto de renda. E esse projeto está esperando receber os recursos dessas doações, né? Para quê? Para abrir mais 100 vagas para o mercado de trabalho para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, né? Então, as empresas podem doar o imposto de renda, a pessoa física também pode, né? Essas são as maneiras de apoiar a instituição. Eu não quero apoiar a instituição, eu quero apoiar aquele adolescente, né? Então, esse programa de aprendizagem que eu comentava depende das empresas abrirem essas vagas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma estimativa de que, olhando para os números do mercado de Fortaleza, a capacidade de empregar mais de 17 mil aprendizes. Só que menos de 6 mil são empregados. Então, as empresas não cumprem com essa obrigação. Então, como é que a gente espera transformar a nossa realidade se a gente não dá a oportunidade? Então, uma das maneiras de ampliar o nosso atendimento é oportunizar essas vagas, né? Então, a gente tem hoje 250 vagas, mas poderíamos ter 500. Depende desse esforço que não é só nosso, mas das pessoas que também querem ajudar. E a gente conversava antes da gravação sobre um projeto para a compra de lonas, né? Também, principalmente essa quadra chuvosa no Ceará. Como é que as pessoas podem colaborar para que vocês possam comprar as lonas? Que projeto é esse? Então, é uma campanha, chama-se Sua Lona Meu Abrigo. É uma campanha de um mês, começou na semana passada, e a gente espera arrecadar recursos para a compra ou doação direta de lonas para as famílias que vivem em situação de rua, em barracos improvisados, debaixo da ponte, debaixo do viaduto, na marquise de um prédio, né? É curioso porque esse panorama surgiu durante a pandemia. Antes a gente tinha um cenário de muitas pessoas, adultos e crianças, sozinhos na rua. Então, era a criança que saía de casa e ia para a rua, ou o adulto que saía de casa e ia para a rua. A pandemia dificultou para muitas famílias pobres a possibilidade de pagar o aluguel. Ela tinha que escolher, pagava o aluguel ou comia. Escolheram comer e foram expulsas das casas onde viviam e foram para a rua. Então, hoje a gente tem um cenário majoritariamente de famílias inteiras com crianças pequenas vivendo nas ruas. E aí essas pessoas, para se abrigarem, elas improvisam barracos com lona, com papelão, com pedaços de madeira, né? Veio a chuva, caótica a situação, né? Realmente, assim, nos dá um aperto no coração quando a gente visita essas famílias e a gente visita de dia,
de noite e aí a chuva cai e a gente está lá dentro do barraco delas, e aí corre água por baixo, pelo lado, por cima, né? Crianças pequenas. E então a gente lançou essa campanha tentando sensibilizar a população para o drama dessas famílias, né? Então, pode ser uma doação em dinheiro, porque a gente entende que ter lona em casa não é comum, né? Só com quem trabalha com isso, trabalha com transporte, enfim. Mas não tenho a lona, mas eu quero ajudar, então pode doar via Pix também. E lá no nosso site, essa informação também aparece. Então, são várias as formas e vias para ajudar a associação O Pequeno Nazareno. Você pode acessar pequenonazareno.org.br. Agradeço ao Manuel Torquato, agradeço a Carla Giovana por compartilharem um trabalho tão importante que vocês estão realizando. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.